Bom, quero dar boa tarde a todos. Dizer, né, da minha alegria de poder falar sobre o conto Desenredo de Guimarães Rosa. E aí, então, é uma abordagem de leitura, porque Guimarães Rosa realmente apresenta muitas leituras, né, possíveis, de acordo com toda a sua obra, da grandiosidade dos sertões, com seus mistérios, com seus encantamentos, e nós devemos entrar por esses mistérios. Daí o convite, que até o Guimarães Rosa diz que o sertão ele precisa ser bem conhecido, porque o sertão ele está na gente, ele mora em nós, o sertão. E ele vai fazer então, do seu texto, realmente uma trilha, um caminho para que nós possamos sentir a força da linguagem, dos regionalismos, e ele foi capaz de transformar a linguagem regional numa linguagem universal. Porque Guimarães Rosa é conhecido, né, mundialmente. E o que é interessante, porque se diz, se você trabalha só com regional, você restringe, mas em Guimarães Rosa é justamente o contrário que vai acontecer. E o Oscar Lopes, no crítico, vai dizer que Guimarães Rosa ele foi capaz de libertar as palavras, fazer com que as palavras saíssem da hibernação dicionarística. Então, por isso, o seu conto é cheio, né, dessa mistura. Ele é um mosaico, como dizia Júlia Kristeva. No mosaico você tem uma série de partes, de fragmentos. E esse conto, chamado Desenredo, vai mostrar muito bem como o narrador, ao mesmo tempo em que ele trabalha com o texto escrito, ele vai trabalhar com a oralidade, que é uma das características de Guimarães Rosa. E, como vocês sabem, o texto, né, a palavra texto, já significa tessitura, tecer. E ele vai trabalhar com um texto que se chama Desenredo, que até foi esse que eu distribuí, está aí com vocês.
E aí vem a pergunta: podemos desenredar o texto rosiano? São muitos artigos hoje escritos a respeito desse ponto, porque ele vem como um paradigma, né, do trabalho literário. Haja visto aqui a presença da minha professora de literatura, que com ela aprendi bastante, a Eneida, né? Quer dizer, o pontapé inicial, né, Eneida? Porque ela foi a primeira professora de teoria literária no Instituto de Letras. Então, eu iniciei esse caminho, iniciei a travessia com você. Então, pois bem, então nesse desenredo, ele já começa dizendo: do narrador a seus ouvidos. Toda narrativa pressupõe um narrador e pressupõe ouvinte, um leitor. Só que o leitor, de uma maneira geral, ele é considerado um leitor virtual, pode ser ou não. Agora, quando ele é convidado a entrar na narrativa, a participar da narrativa, ele é chamado de narratário na estética da recepção do conto literário. E aí a gente começa. Ele quer que nós ouçamos sua história. Guimarães Rosa era um grande contador de causos, de histórias, que ele dizia que nada tem sentido quando você realmente não trabalha também com esse cotidiano, com essas histórias. Então, ele se embrenha pelos sertões e traz cantigas, provérbios, toadas, e ao mesmo tempo ele vai usar nesse texto uma linguagem que nos remonta, a linguagem do direito, a linguagem náutica, a linguagem filosófica, a linguagem popular e até a linguagem bíblica, por todos os elementos que ele vai usar nesse conto. Então, realmente, desenredo, não é esse universo que a gente vai tentar decifrar junto com ele. E como enredo significa misturar fios, enovelar. Se você faz uma intriga, como tem no romance, você tem que ter uma intriga, você tem que ter um nó, para a partir do nó você desenvolver a ação. E aqui, ao mesmo tempo que ele dá um nó, que ele dá um ponto, ele desenrola, ele desnovela. Daí o próprio título desenrola. Então, do narrador a seus ouvintes. Aí, no caso, por isso eu vou fazer uma palestra bastante também dialogada com vocês. Do narrador a seus ouvintes. Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinham para não ser célebre. Com elas, quem pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer, chamando-se Livília, Rivília ou Irlívia, a que nesta observação a Jó Joaquim apareceu. Então, de imediato, ele já faz uma descrição da personagem, aí é o narrador, que é onisciente. Ele funciona como aquele que vai, como numa teia, que é o próprio texto, ele vai manipulando as personagens. Então, ele que está dizendo, Jó Joaquim, cliente, como que ele era? Quieto, respeitado. E o que vai acontecer? Foi Adão dormir e Eva nascer. Isso é importante porque no final a gente vai conseguir retornar a esse início. Sabemos pelo mito bíblico, que Adão, adormecido, Deus tira da costela de Adão, a mulher chamada Eva. E aqui ele já vai usar no sentido jocoso. Foi Adão dormir e Eva nascer. A própria mulher já mostra uma não identidade. Ela se chama Livília, Rivília ou Irlívia. E Joaquim, vai se encantar com ela. Então diz, antes, bonita, como ela é descrita, bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Quando ele usa
olhos de viva mosca, aqui, como ele está sempre usando essa oposição, a gente conhece a expressão uma mosca morta ou olho de peixe morto. Ele coloca a mulher com olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Quer dizer, saborosa. Morena, mel e pão. Aliás, aí vem o aliás, casada. Aí vem uma série de emprego aqui dos verbos, em que ele sempre vai colocar os dois, quer dizer, começa a existir um pacto, uma cumplicidade entre essa mulher, que pode ser Livíria, Livília ou Lívia, depois a gente vai ver a significação do nome. Sorriram-se, viram-se, era infinitamente mais, e Jorge Joaquim pegou o amor. É como se a maneira de dizer que ele se apaixonou e o amor aí vindo como uma doença. Jorge Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se, voando a nau em ímpeto de nau tangida, voando mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento. Então, aqui já essa imagem, essa metáfora náutica, estava indo tão bem, como a gente diz, estava indo de vento em popa. Então, é como o mastro erguido, toda uma situação de viagem, que aí seria essa própria viagem amorosa que eles começam a empreender. Mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas, seria coberto de 7 véus, não é? A própria sedução, né? A dança dos 7 véus, ele fala 7 capas. Porque o marido se fazia notório na valentia com ciúme, e as aldeias são alheia vigilância. Então é todo mexerico, é todo boato, né, na aldeia, e é justamente isso também que fornece a intriga para ele trabalhar os contos, os causos e as histórias. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram. Lembra lá em cima, sorriram-se, viram-se, entenderam-se, e agora os dois se sujeitaram, quer dizer, passivamente eles aceitam, né, essa situação, conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Então, essa outra metáfora é navegável a barquinhos de papel. Quer dizer, faz alusão ao papel e também às ilusões, né? Porque se vão no barquinho de papel, nas tempestades, até as crianças brincam de soltar barquinhos de papel, mas eles se vão, muitas vezes se perdem e se diluem. Então, ele já faz aqui um pré-anúncio, né? Um prenúncio do que pode acontecer com essa história que começou com a embarcação ao alto mar, o mastro estendido. Não se via quando e como se viam. Jorge Joaquim, além disso, existindo só retraído minuciosamente, quer dizer, a quase do ocultamento, né, do homem. Esperar é reconhecer-se incompleto, porque ele vivia na espera, né, do encontro com essa mulher que não tem o nome ainda definido. Dependiam eles de enorme milagre, o inebriado engano. Aí vem essa queda, até que, né, ele marca muito bem aí, né, até que deu-se o desmastreio. Quer dizer, antes ele já falou dos barquinhos de papel. Agora o que vai acontecer? O desmastreio. Então já começa o mastro, né, a ser desmanchado. Começa aí a fazer um desnovelamento. O trágico não vem a conta-gotas. É outra expressão. Apanhar o marido da mulher com outro, um terceiro, sem mais cá, sem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-a. Disse também que de leve a ferida, leviano morto. Jorge Joaquim
Então começa, né, o que a gente vai ver aqui, que isso vai ser citado, se a gente reparar no que Nietzsche fala da alegria trágica, o Jó Joaquim aqui, que também há uma alusão ao livro de Jó, né, o Jó, do mito bíblico, que vivia dividido entre as tentações e a sua promessa de fidelidade a Deus. E Jó, né, do livro de Jó, ele se mantém fiel, né, a Deus, seguindo todos os desígnios, sofrendo, e a mulher sempre, né, tentando o Jó para que ele não seguisse aqueles desígnios, mas ele se mantinha fiel. Aqui, o Jó Joaquim, ele também sofre, não é, essa tentação, que no caso é a tentação dessa mulher que ele ama, e em um momento ele deixa de ser fiel a esse amor, como a gente vai ver aqui. Então, há um momento em que ele, de herói trágico, ele passa a anti-herói, ele vira herói, e no final a gente vai ver como isso vai ser resolvido. Então, dependiam eles de enorme milagre. Até que Deus se desmastreia, eu já vi, Jó Joaquim derrubadamente surpreso. Quer dizer, ele está realmente arrasado. O mastro, o desmastreio, os sentimentos dele. Quer dizer, ele está derrubadamente. Antes fala minuciosamente. Então, o João Guimarães Rosa enfatiza muito, ele usa muito os advérbios nesse sentido, de realmente demonstrar o estado anímico da personagem. Então, depois ele disse também que de leve a ferida, leviano morre. Jó Joaquim, derrubadamente surpreso, porque ele acreditava que ela traiu o marido, mas que não traía a ele, Jó Joaquim, por isso que apodreceria. No absurdo, desistia de crer e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, que lágrimas, devolvido ao barro. Quer dizer, ele volta a ser estado de Adão, ele volta ao barro, volta à terra. Entre o inefável e o infame. Imaginara jamais a ter o pé em 3 estribos, que é também outro provérbio. Chegou a maldizer de seus próprios e gratos abusufrutos. A linguagem do Guimarães Rosa é cheia de neologismos e também é ligada, né, ao direito, que tem a palavra usufruto, né, que você usar enquanto a outra pessoa ainda não morreu, né, você tem usufruto daquela propriedade. Ele vai colocar abusufrutos. Por quê? Tem o abuso dele, tem o usufruto. Então, essa palavra aqui foi bem colocada, abusufrutos. Porque a gente tem, né, a língua portuguesa, que a gente chama que está dentro do sistema e da norma. Às vezes, você dentro do sistema, você pode criar à vontade. Ele criou, né, usufrutos, quer dizer, dentro dessa lógica, da semântica, dessa constelação que ele está trabalhando. E a gente entende, né? Reteve-se de vê-lo. Proibia-se de ser pseudo-personagem em lance de tão vermelha e preta amplitude. Aqui também até aquelas cores, a tragicidade aí do lance da cena. Ela, e aí o que acontece? Ele está sempre nesse sofrimento. Ela, como eu falei, que o narrador onisciente, ele manipula aí as personagens. Ela está sempre aqui, como se fosse, não é, inatingível, com todos esses nomes. Então, por isso fica difícil de ser situada. E ele, nesse sofrimento todo. Então, embora ela tenha saído da costela dele, por assim dizer, ela que domina a cena o tempo todo. Daí até a história do enredo, desse enredo também, que é como se fosse numa teia, quem está preso na teia é o Jó, não é a mulher, porque ela fica solta. Ele é que está preso nessa teia, nesse enredo todo aqui. Então, enquanto ela, né, aqui diz, enquanto, olha, as coisas amaduraram, todo fim é impossível, aí vem a pergunta, todo fim é impossível? Ele está perguntando. Então aí é uma presença clara do narrador que traz, né, à tona da narrativa a sua presença.
É ele que está perguntando, não é Joaquim. Tá? Então, isso, o texto dele nos leva também a uma série de reflexões. Quer dizer, ele conversa. Por isso que no início é do narrador a seus ouvintes. E quando a gente fala do texto, a gente também, sem querer, dialoga, conversa. Aí ele diz, enquanto ora, as coisas madrugavam. Todo fim é impossível, azarado fugitivo, pois com a amada se encontrou. Ela, sutil... Não, eu pulei aqui. Todo fim é impossível, azarado fugitivo. E como a providência apraz, o marido faleceu, afogado ou de tiro, não se sabe, não interessa na escola. Morreu. E ele não é nomeado, então quer dizer, ele não tem importância aqui nessa narrativa, o que importa aqui é a intriga. O tempo é engenhoso. Tá? Soube-o logo Joaquim e seu franciscanato dolorido, mas já medicado. Então, soube-o logo Joaquim e seu franciscanato. Quer dizer, aí uma alusão, não é? Ao São Francisco, que abandonou tudo e foi viver isolado, também aos franciscanos que têm, né, essa atitude. Então ele fala, franciscanato dolorido, mas já medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou. Está vendo? Mais uma vez, ela estava lá, mas ele agora, o marido morreu, com a amada se encontrou. Ela, sutil como uma colher de chá. Sempre nesse sentido, assim, sutil como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio. Nela acreditou, no abrir e não fechar de ouvidos, que é também um provérbio, eu botar, no abrir e fechar de ouvidos. No abrir e não fechar de ouvidos, por quê? Porque o povo continua fazendo mexerico, não é? O povo continua falando, então ao mesmo tempo que ele ouve, mas ele não quer ouvir. Daí, de repente, olha, casaram-se, alegres, sim, para feliz escândalo popular, porque forma fosse o escândalo popular. Imagina ele se casar com ela. Aí vem uma adversativa que vai mudar, né, mais uma vez, o sentido. Quer dizer, o texto ele é dividido, e quase sempre são pelos advérbios, pelas conjunções. Mas, sozinho, só tem isso nesse parágrafo. Sempre vem imprevisível, abominoso? Aí vem a pergunta. Ou, os tempos se seguem e parafraseiam-se. Deu-se a entrada dos demônios. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse texto, né, que é de um conto, né, uma história, ele vai usar também palavras, como eu já disse, na linguagem. Os tempos se seguem, parafraseiam-se. Quer dizer, fazendo aí, né, usando essa figura de linguagem da paráfrase, e ao mesmo tempo mostrando no enredo a paráfrase pela repetição do que a mulher vai fazer, agora com Jó como marido. Por isso que ele já iniciou com mas, né? Deu-se a entrada dos demônios. E aí também todo esse aspecto trágico. Da vez, Joaquim foi quem a deparou, em péssima hora, traído e traidora. De amor não a matou, que não era para truz de tigre ou leão. Expulsou-a apenas, apostrofando-se como inédito poeta e homem. Mais uma vez, né, a presença aí do narrador, onisciente, e alguma coisa dele, da fala do Guimarães, como inédito poeta e homem. E viajou fugir da mulher, a desconhecido destino. Tudo aplaudiu e reprovou, o povo repartido. Olha o povo, tudo aplaudiu e reprovou, o povo repartido. Pelo fato, Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso, reincidente, mais uma vez, né, terminologia, triste, pois que tão calado, suas lágrimas, a figura aí é bonita, suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas brancas.
quer dizer, ele acompanha, né, com todo esse amor. Mas, no frágil da barca, de novo, respeitado, quieto. Vá-se a camisa, que não o dela dentro. Vão-se os anéis, não é isso? E ficam os dedos. Era o seu um amor meditado, à prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se. Agora vem um mais quantitativo, o outro era adversativo, vem outro mais sozinho. Mas, no decorrer e comemos. Jorge Joaquim entrou sensível a aplicar-se a progressivo jeitosa bonança, nada tem a ver com a tempestade. Crível, olha a pergunta, né? Narrador. Crível, sábio sempre, foi Ulisses, que começou por se fazer de louco. Né? Ulisses, o herói da Odisseia, para não ir para a guerra, né? Ficou como se fosse louco. E há uma outra figura também, que a gente compara, né? Fazendo essa intertextualidade com relação aqui a Ulisses, é que Penélope, né, fica tecendo o tapete durante o dia e destece o tapete durante a noite, para que dê tempo de Ulisses voltar e ela não se casar com o outro. Aqui, nesse ponto, o Jó é que vai fazer praticamente o papel da Penélope, porque ele é que vai tentar agora destecer toda a história, né, que foi, segundo ele, caluniosa com relação à mulher. Então, mais uma vez, uma outra figura de aproximação que a gente faz dele é com Ulisses por parte da loucura e com Penélope por parte da paciência, da tolerância, do fazer, não é? Sem cansar a espera do retorno do amado, aqui no caso é do retorno da amada. Então ele vai fazer toda essa tessitura. Desejava Jorge Joaquim a felicidade, ideia inata. Entregou-se a redimir a mulher a conta inteira. Incrível, mais uma vez, incrível, é de notar que o ar vem do ar. De sofrer e amar, a gente não se desafaz. Olha como ele usa bonita essa expressão. Inclusive, a gente não se desafaz. Olha, outra criação dele aí. Ele queria apenas os arquétipos, platonizava. Então ele busca o ideal da beleza, da pureza, da essência em Platão. Ele quer os arquétipos. Ela era um aroma. Então realmente ele entra no plano, né, da essência, das ideias. Então ele quer os arquétipos, ele não quer naquele momento a realidade. Nunca tivera ela amantes. Não um, não dois. E até a forma, né, como ele usa aí, não um, não dois. Disse-se, quer dizer, primeiro ele tenta se convencer. Disse-se e dizia isso, Jorge Joaquim. Reportava a lenda a embustes, falsas léguas escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-la. Então ele começa com todos os prefixos agora, né? Já começou. Desmastreio, descaluniar, não é? Ele buscando sempre o arquétipo. Obrigava-se por tudo. Trouxe a boca de cena do mundo. Então aqui também essa alusão ao trágico, ao teatral, e ele usa boca de cena, só que a boca de cena do mundo. De caso resolvido, acho que não, de caso raso, o que fora tão claro como água suja, também usando aí o oposto, tão claro como água suja, demonstrando-o a matemático. Lembra que ele disse, não tinha, não um amante, não dois, não sabe quantos. Então, a matemático, contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles a fundou. Então, ele está realmente sendo alógico, amatemático,
mas ele quer platonizar, ele quer buscar os arquétipos. O que não era tão fácil como refritar almôndegas, quer dizer, uma expressão também é bem ligada, né, ao popular. Sem malícia, com paciência, sem insistência, principalmente. Aí vem, o ponto está em que o soube de tal arte. Porque é igual quando você também prepara alimentos, você tem que saber dar o ponto. Se você sabe dar o ponto, né, você consegue. E da mesma forma, na narrativa, você tem o ponto certo para você dar o clímax da narrativa, para você saber retroceder. Então, ele está sabendo dar o ponto. O ponto está em que o soube de tal arte, por antipesquisas, quer dizer, tudo ao contrário, por antipesquisas, a cronologia, miúdas conversinhas escudadas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. É como se fosse até um julgamento, não é? Por isso que ele foi usando essas palavras. Remendados testemunhos. É um tecer, é um bordado. Né? O Altrandorado já havia escrito o risco do bordado. A gente tem vários textos em que o texto, né, ele é apresentado justamente como essa tela e você pode fazer o rascunho. E nesse rascunho você pode rasurar, jogar fora, tirar a parte que não interessa. E ele fica fazendo isso trabalhando com as próprias personagens dentro do conto. Daí ser interessante isso. Jó Joaquim, genial, operava o passado. Aí como ele vê o passado? Plástico e contraditório rascunho. Plástico, porque ele vê a beleza do amor, do sentimento que ele sentia por ela. Mas é um rascunho contraditório. Porque o povo aplaudiu, lembra? Metade aplaudiu, metade reprovou. Então, existe uma série de contradições aí. Mas é plástico o rascunho. Ela era um aroma, né? Criava nova, transformada realidade, mais alta. Aí vem a pergunta do narrador, mais certa? Celebrava o fanático. Aí aqui também, quer dizer, a junção de duas palavras que ele faz, não por justaposição, mas por aglutinação. O fanático, de ufanismo, de orgulho, de todo aquele amor, aquele idealismo. E ao mesmo tempo uma obsessão, um fanatismo. Então ele usa a palavra o fanático, né? Poderia ser apenas lunático, não. O fanático, tendo-a por justa e averiguada, com convicção manifesta. Aí vem do narrador, haja o absoluto amar, e qualquer causa se refuta. Quer dizer, o próprio narrador vem e dá uma justificativa para o pensar do Jó Joaquim. Pois produziu efeito, surtiu bem, sumiram-se os pontos das reticências, o tempo secou o assunto. Total transato desmanchava-se, a anterior evidência e seu nevoeiro. Lembra que no início falava das 7 capas, no lugar de 7 véus, é que tudo está sendo esclarecido, porque ele procurou justamente a platonização, buscou os arquétipos. Ele sai dessa realidade, né, da verossimilhança externa e entra na verossimilhança da arte. O real é válido o real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Quer dizer, o que você vê, as raízes estão subterrâneas, você não vê. Então, o que é o real? Quando você olha a árvore, é a reta que vai para cima. Então, no caso da mulher, aqui, não interessava para ele o que está subterrâneo. Interessa o que ele conseguiu, né, idealizar. É a reta, é o real que ele vê. Por isso ele é o fanático, ele é tudo isso. O real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Joaquim, primeiro que todos. Mesmo a mulher, lembra, ela está distante. O tempo todo ela é um motivo, é um leitmotivo, ela que faz a narrativa girar, mas ela está sempre
fora, não é? Ela não está ali dialogando, falando, se manifestando, é ele, e ao mesmo tempo é ela que é a grande centralizadora ali da teia. Mesmo a mulher até por fim, chegou-lhe lá a notícia, onde se achava em ignota, defendida, perfeita distância, soube-se nua e pura. Veio sem culpa, voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. Ora, então aqui está havendo praticamente um retorno. Como é que ela chega? Sem culpa. Como é que ela volta? Com dengos e fofos de bandeira ao vento. Quer dizer, de novo o macho, de novo a viagem, né? E de novo o Jorge Joaquim reconquistando, né, até certo ponto a felicidade. E aí vem um provérbio: 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Quer dizer, é pegar ou largar, né? Jorge Joaquim resolveu pegar. Jorge Joaquim, aí vem um novo nome que depois vou mostrar aqui para vocês. Jorge Joaquim e Vilíria retomaram-se e convolaram e conviveram convolados o verdadeiro melhor de sua útil vida, e pôs-se a fábula em ata. Ora, então, o que acontece aqui no final? Mais uma vez, antes de mostrar aqui o cartaz, esse uso, né, das expressões do popular, inclusive o número cabalístico, 3 vezes, né, 3 vezes girou em roda, 3 vezes. Aqui, o Jorge Joaquim viveu 3 situações diferentes. Primeiro ele era o amante, então nós tínhamos o marido, ele o amante, mas ele não sabia que tinha uma outra pessoa no meio da teia, no meio do enredo. Então ele fica desesperado quando sabe que tem esse outro. Há a mudança da situação, o marido morre, então Jorge Joaquim vem para a cena, vem para o centro, quer dizer, vem para a linha, né, sintagmática do discurso, que antes está tudo no paradigma. Quando ele chega aqui nessa linha sintagmática, que ele se casa com ela, aí mais uma vez tem a queda. Aí já é ela com outro amante e ele, né, sem estar sabendo. Então, por conta o tempo todo, ela assim fazendo essas pinças. E quando diz aqui, e pôs-se a fábula em ata, quer dizer o quê? Que tudo aquilo, o rascunho, tudo aquilo que foi escrito, toda a história que foi contada, ela precisa ser registrada. E ao mesmo tempo coloca, pôs-se a fábula. A fábula, né, quando você tira daquele texto, né, no tema das fábulas do Rabelais, do Racine, né, e aí a gente tem o quê? Um ensinamento moral. Então a fábula é como algo inverossímil, né, do ponto de vista do normal, e ao mesmo tempo é a fábula que faz com que as coisas aconteçam. E há um poema do Drummond que ele dedica a Guimarães Rosa, que ele fala, João, fabuloso, né? E ele vai o tempo todo jogando assim com essa linguagem do Guimarães Rosa. E uma outra coisa, então, aqui, como a gente já falou, dessa linguagem que podemos encontrar no texto dele, a linguagem do direito, a linguagem filosófica. Aqui a gente faz alusão ao mito do Platão, da própria caverna, o mito da caverna. Quer dizer, a Virília, ela está sempre numa situação como se estivesse na sombra, e ela vai aparecer no discurso dele, no momento em que ele a coloca cada vez mais nesse mundo das alturas, da essência, tanto que aqui diz, ele platonizava, ela era um aroma. O aroma é algo assim, insustentável, inalcançável, não é? Então, ao colocá-la assim, ele está também aí dentro da linguagem do direito. Você vê que ele coloca, tem testemunhos, tem depoimentos, né, remendos de histórias. É como se ela estivesse sendo julgada e ela é absolvida. Ela é absolvida na fábula, mas é absolvida primeiro no sentimento dele. Então, e ele convence os outros. Então, é realmente uma palavra forte. E quando ele diz, e ela volta nua, não é, e pura, a gente faz alusão ao início, em que a gente fala, foi Adão dormir e Eva nasceu. Né? Então, no mito bíblico, Adão e Eva.
Eva, né, no caso, ela nasce da palavra de Deus, da palavra do Criador. No final, a mulher aqui, ela retorna ao estado de Eva. Só que ela retorna, tá? Salva pela palavra. É uma nova Eva. É a Eva que foi salva pelo poder da palavra do escritor, quer dizer, no caso da personagem. Porque ele conseguiu salvá-la do pecado original através da palavra. Ela ressurge nua, pura, e viveram felizes. Então é como se ele recomeçasse, né, a história. Só que aqui agora não pode mais dormir. E eles vão recomeçar a história. E como que ele recomeça a história? Pela palavra. O que faz a palavra? Faz também um novo enredo, faz a nova história. E é assim que o Guimarães Rosa, ele se situa como um dos maiores contadores de história por todo esse belíssimo trabalho que ele faz. O Guimarães Rosa, né, ele nasceu em Cordesburgo no dia 27 de junho de 1908. Estaria completando, agora 27 de junho, 105 anos, se vivo fosse. Por isso essa aproximação. E ele morreu em 1967, 3 dias depois que ele havia tomado posse na Academia Brasileira de Letras. Então o número 3, né, o acompanha de várias formas. Ele morreu 3 dias depois. E ele tem uma obra, como eu já falei, muito vasta, e ele está sempre buscando, né, fazer esse trabalho tão interessante, que é de brincar com as palavras, conversar com o leitor e trazer ao mesmo tempo toda essa gama de conhecimentos. Então esse texto, ele serve, né, para trabalhar de várias formas com as pessoas. Se você quiser se aprofundar nos termos aqui que são ligados à linguagem do direito, à filosofia, não é, aos vocábulos que são ligados ao popular, à formação de palavras, não é? Então é um texto riquíssimo, não é? Entra até na lógica aristotélica, na matemática, e as conjunções como são trabalhadas aqui, os advérbios. Então ele mostra o valor que a palavra tem. Ele faz com que a palavra ressignifique, dê um novo sentido. Por isso que tem até o padre Antônio Vieira, né, no sermão da 60ª, em que há essa pergunta: como hão de ser as palavras? Hão de ser como as estrelas, hão de ser aquelas que iluminam. E ele consegue iluminar, né, esse universo da nossa linguagem, por isso ele se torna universal. Não é um ponto que você possa achar cansativo. Quando a gente começa a descobrir, por isso que eu falei, vamos entrar nos sertões, vamos procurar as veredas, e são essas veredas que a literatura deve despertar em nós. Porque se você lê um texto e não provoca nada em você, aí ele realmente está sendo apenas um texto museu. O dele não, ele faz toda essa entrada, essa provocação com o leitor. É evidente que esse texto, né, ele tem uma temática aí, do adultério, que também, se você faz intertextualidade com outras personagens, a gente chega, por exemplo, Machado de Assis, Capitu. Só que Capitu tinha os olhos de ressaca, de simular. E Bentinho, né, o que faz? Se remoe de ciúme, não pega a felicidade, né, porque lá nem era concreto, quer dizer, não é enredo. Ele fica o tempo todo acabrunhado. O Jorge Joaquim tem um momento da infelicidade, mas ao mesmo tempo ele supera, dentro aqui do texto, né, ele supera essa medida e ele consegue alcançar a felicidade, ao contrário do Bentinho, né, do romance de Machado de Assis. Então também uma intertextualidade aí. E só para terminar, depois eu vou abrir para a gente discutir, são questões. Eu trouxe assim só para vocês verem como o nome aparece, porque ele usa vários anagramas também. Então olha aqui, Livia, tá? Rivia, e aqui Irlívia.
Então, ele está o tempo todo, não, a grama está aqui embaixo, aqui ele está brincando com as palavras. E em todas essas palavras aqui, você vê também vocábulos que tem uma significação que quando a gente pesquisa, né, você vai encontrar uma significação para elas. Por exemplo, aqui tem o li, né, nesse sentido, tem o ri, tem o ir, e esse daqui, com esse, aqui você tem o li, depois o vi, aqui você tem o vi, e aqui você tem o li. Ela foi vista, ela foi lida, tá? Ela ia e vinha. E no final ele vai usar um nome para ela que ainda não tinha sido usado. Por quê? Porque ela é uma nova mulher dentro de uma nova linguagem, de um novo mundo. Então ela vem como filíria. Aí se você pega o líria, aí eu fui procurar o significado de lírio. O lírio na Idade Média tanto significava pureza, olhar e lírio de campo, como também era o símbolo da mulher prostituta na Idade Média, quer dizer, o lírio como um símbolo ambivalente. E ela, no final, ela vem como nua, pura, lembra? Então, ela vem como vilíria. E, se a gente pegar, aqui que vem um anagrama, ela não é a nova mulher, a Eva? Então, se você pegar ave, Eva, eis a nova mulher. De Guimarães Rosa. Tá bom? Mais ou menos assim, esse tipo de leitura. Cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Guimarães Rosa. Boas perguntas. A sua forma de contar e no seu conteúdo, na história que ele conta, ele me parece emblemático de toda a obra de Guimarães Rosa, sintomático, e vou dizer por quê. Há poucos dias, lendo um livro de Brito Broca sobre a literatura brasileira, o estilo dos autores brasileiros, aqueles que são sintéticos, aqueles que são mais derramados, ele lembrava que dois escritores que são pouco lidos hoje, Euclides da Cunha e Coelho Neto, justamente porque o seu estilo, até na época, era visto como alguma coisa ininteligível, de difícil compreensão. E o próprio Brito Broca diz: não temos que estranhar isto, porque até hoje ilegível, diz ele, é Guimarães Rosa, que inventou um estilo que nem todo mundo entende à primeira leitura. Eu quero contestar essa opinião do Brito Broca, afastado no tempo, porque não é a questão da complicação do texto, da linguagem do texto, é a arte com que o autor põe tudo isso no papel, contando uma história simplíssima, como disse a Eneida, e tão bem contada. Mas por quê? Eu lembro aqui aquela definição que o Drummond deu de escrever. Escrever é a arte de suprimir palavras. Não pode haver exemplo melhor do que esse texto de que a lição do Drummond está correta. Um meio de simplificar a narrativa, a linguagem, é a metáfora, que substitui todo um bloco de palavras. E o que é esse texto aqui? É um viveiro de metáforas, posta na letra, na mão, na escritura de qualquer outro autor. Ela ocuparia talvez 40, 50 páginas. E ele em duas, face e verso, ele conta toda uma história que qualquer outro, querendo desdobrar, poria num filme de 2 horas de projeção. Mas então, a escolha do texto foi felicíssima e a da intérprete melhor ainda. Porque ela nos dando um convite e um conselho. Releiam à luz dos ensinamentos que nós ouvimos aqui, toda a obra de
Guimarães Rosa. E vamos ver que ele não é nenhum autor complicado, não. Ele é o mais brasileiro de todos os brasileiros. Sabe. Por favor, explica.